Há poucos dias o mundo inteiro falou sobre os 5 anos da Covid-19. A gente destacou aqui também, trouxemos várias histórias, relembramos, esse capítulo não tão positivo, que a gente viveu. São muitas histórias, muitas perdas e também muita superação. E a gente destacou isso. E a gente volta mais uma vez nesse assunto porque não é só falar da pandemia, como se ela tivesse passado e como se não tivesse sido nada. A gente aprendeu demais. A gente tem que falar da pandemia como algo que passou, que está presente na nossa memória e é importante relembrar para a gente evitar que outras situações assim continuem acontecendo. Muita gente ainda enfrenta a doença nesse momento, mesmo após esse período aí de 5 anos que a gente teve o primeiro caso notificado. Veja só. O advogado Thales teve uma surpresa neste carnaval. Em vez da folia, o repouso e o tratamento em casa depois do diagnóstico de Covid-19. Thales já havia sido infectado pelo vírus da Covid em 2020. Não me gerou uma preocupação tão grande quanto foi há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Sem sombra de dúvidas, eu fiquei muito mais preocupado, tanto em transmitir aos meus familiares, já pessoas idosas, quanto em até poder adoecer e enfrentar problemas de saúde mais graves. Há 5 anos, a máscara fazia parte do nosso vestuário. O álcool em gel era indispensável. As multidões nas ruas, nem pensar. Ainda bem que esta realidade não existe mais. Mas isso não quer dizer que a Covid também acabou. Pelo contrário, os números justificam a preocupação cada vez maior. Em Rio Preto, neste ano, 19 pessoas já morreram com a doença. Foram registrados 64 casos graves, incluindo 3 casos que foram notificados em dezembro, mas entram na estatística de 2025. Em janeiro, foram 37 casos graves e em fevereiro, 24. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ainda 1.129 casos leves da doença. A população que está imunizada está protegida, Então nós falamos de alguns casos, nós falamos inclusive de alguns óbitos e os estudos mostram que esses óbitos aconteceram ou em pessoas que não estavam imunizadas ou em população acima de 70 anos com doenças crônicas. A gente está acompanhando de perto, está tudo sob controle e o importante é a imunização. Depois de festas, por exemplo, agora no final do ano, que costuma ter reunião familiar ou festas de Réveillon, normalmente ocorre um aumento de infecções virais respiratórias e o Covid acaba acontecendo a mesma coisa. Após o carnaval é possível que a gente tenha agora um aumento dos casos de Covid e também tem a questão da sazonalidade, Então, nos meses de outono e inverno, habitualmente ocorre um aumento da frequência de infecções respiratórias. Esse pneumologista lembra que as medidas de prevenção continuam sendo essenciais. Sempre higienizar bem as mãos e o cuidado com aglomerações em ambientes fechados e pouco ventilados. E a vacinação, Vacinação para Covid, vacinação para influenza, vacinação para vírus sincicial respiratório, que são os 3 principais vírus respiratórios que acontecem nessa época daqui para frente, outono e inverno. Então a vacinação ela é importante e fundamental aí nas populações de risco. Olha, é muito importante, como eu destacava, não só a gente relembrar, sim, foi um capítulo muito ruim, Mas a gente precisa destacar, até porque esses casos têm acontecido com uma frequência menor, mas qualquer vida que a gente perde é um extremo exagero, A gente não quer perder ninguém para doença nenhuma. Ainda mais para uma doença que a gente lutou tanto, batalhou tanto para ter uma imunização, uma vacinação, e ela está aí disponível para todas as faixas etárias. Então, assim, a gente passou por 1, 2, 3, 4ª dose, algumas pessoas 5 doses, aqueles profissionais da área de saúde. Eu não vou mais tomar vacina. Eu ouço muito isso, muito cuidado, tá bom? Com essa afirmação, porque você pode ser contaminado. Tem gente que ainda não fechou o ciclo até hoje. Então é interessante que você reveja esse conceito, busque essa imunização, porque a doença está aí. Já basta a dengue que nós estamos enfrentando nessa guerra, nessa batalha. Estamos chegando lá, estamos vencendo. Mas não vamos perder para a Covid mais uma vez, A vacinação está aí disponível em todas as unidades de pronto atendimento, todas as UBS. Onde você procurar, você encontra a vacinação, tá bom?